E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria conversar um pouquinho aqui sobre depressão, né? Que eu acho que muitas pessoas que estão aqui no canal têm esse sentimento de vazio, muitas das vezes de desesperança, porque nós somos um canal niilista, nós atraímos muitas pessoas, né? Atraímos muitas pessoas que pensam como nós pensamos, pessoas que geralmente têm um nível de inteligência acima da média, né? Que conseguem perceber o que o indivíduo comum não percebe. E muitos, inclusive, que estão aqui com a gente, né? Falam muito na ideia de se churrascar, porque eu quero morrer, eu quero me churrascar, eu vou me matar. Isso a gente ouve muito aqui, né? Das pessoas que curtem os nossos vídeos, curtem o nosso canal, participam aqui sempre comentando, porque as nossas ideias não são ideias fáceis, porque encarar a verdade de frente não é fácil. Criança geralmente não pode ser apresentada a verdade, porque são crianças, são mentes ainda em desenvolvimento, são mentes infantis. É por isso que tem um controle parental, né? Nas TVs, nas plataformas, tem controle parental. Dependendo do programa, o pai e a mãe não vai deixar a criança assistir. Dependendo do programa, vai ter que botar ali um código para poder desbloquear o programa, né? E eu acho isso muito positivo, porque realmente, por exemplo, né, uma criança, e criança até os 12 anos, né, mas certos assuntos, até mesmo a própria ideia da efemeridade humana, que nós não vamos prevalecer enquanto pessoas, isso é uma coisa muito grave, né? É um conhecimento muito perigoso. Isso pode causar um choque, né? Porque a criança, como ela tem idade, ela ainda tem toda aquela energia, né, própria da criança, ela não contempla a ideia da morte. A ideia da morte para ela é quase que uma coisa que ela não acessa, não pensa, sei lá, né? Tem uma certa sensação de imortalidade. Quando a mente é infantil, jovens, né? É por isso que é muito comum jovens e crianças se acidentarem, né? Criança tem que estar sempre sendo vigiada, por quê? Porque ela não tem essa noção do perigo. Sabe? Ela não, nem consegue conceber a ideia de morrer. Não é? E aí, ao invés de o indivíduo ser educado para a realidade, o indivíduo é educado dentro da religião, quase sempre, né? A mídia também é religiosa, não deixa de ser. A mídia, de uma forma geral, ela trabalha o tempo todo com fantasia. Nenhum momento é apresentado na mídia, na escola, na religião, a realidade da vida como é. Não é apresentado. Concorda? As crianças são educadas nos contos de fada, nas fantasias. Isso até é muito positivo enquanto é criança, né? Mas deveria haver uma gradual inserção do indivíduo a partir do momento que ele se desenvolve, né? Uma gradual inserção dentro do nível de realidade. Entender que você vai morrer assim, né? E que sob um certo aspecto a vida não faz sentido, você que vai ter que criar, inventar um sentido, questões filosóficas, né? A própria questão do suicídio. As pessoas acham que falar sobre suicídio vai levar alguém a se suicidar, né? Mas é o contrário, a gente tem que falar. Falando é que a gente alerta, é que a gente mostra que existem recursos, sim, né? Se matar seria o último recurso. Muitas das vezes, o assunto aqui hoje é depressão, né? Muitas das vezes a pessoa, e na maioria das vezes, a pessoa está deprimida, querendo morrer por causa dos outros. Né? A psiquiatria fala que não é bom você se isolar. Mas a maioria das pessoas que estão se matando pelos outros. Não estão se matando por questões isoladas. Geralmente as pessoas que se isolam não chegam a isso. Né? Por quê? Porque você acaba não tendo motivos para fazer isso. O motivo
de um autoextermínio é um inconformismo, é uma perturbação, é uma cobrança social, é uma cobrança das pessoas, são dívidas. Esses são os motivos que levam pessoas a se matarem, né? Não aceitar a perda do outro. Casos aí, mais casos direto, né? A pessoa mata, às vezes o outro se mata. Ou simplesmente se mata porque não aguenta perder o outro. Você não vai ver, né? É muito difícil uma notícia de alguém que se matou porque estava isolado, porque estava vivendo a sua vida da sua forma. Isso não é real, isso não condiz com a realidade, apesar da psiquiatria falar isso. Se você for fazer pesquisa na internet, você vai ver que os sinais de um possível suicídio geralmente são afastamento. Porra, essa é uma mentira, cara. Isso é uma mentira. Tanto é que a própria psiquiatria fala que muitas das vezes a família não vê os sinais. Ora, se a pessoa está se afastando, como é que a família não vê os sinais? A própria psiquiatria fala que a pessoa pode estar se sentindo solitária no meio de um monte de gente, né? Então, não tem lógica falar que quem quer viver sozinho, quer cuidar das suas coisas, sem ter aporreação de mulher, sem ter aporreação de filho, sem ter aporreação de parente. E aí você vive melhor, com menos dívidas, porque dívidas também levam as pessoas à depressão, né? Você está devendo, não sabe como vai pagar, é o desemprego muitas das vezes. Então, o cara sozinho, o cara se vira. Pô. Agora, por sozinho, você não pode entender como solitário, né? Uma pessoa que é solitária é porque ela está carente de atenção, de afeto, né? Um afeto que muitas vezes ela não consegue ter, ou porque é tímida, ou porque é feia, ou porque é desagradável, não sei, né? Muitos aqui também no canal falam isso, né? Ah, eu queria ter uma mulher, mas eu sou feio, sou tímido. Ah, essa vida é uma bosta. Quero me matar, eu vou me matar. Entendeu? Cara, se nada faz sentido, acho que faz muito menos sentido você se matar do que você continuar vivo. Para mim não faz muito sentido. Se eu acredito que a única consciência que eu tenho é estando vivo, né? Independente dessas bobagens religiosas que contam por aí, que dizem que a religião previne suicídio. Que piada, né? A estatística é de que praticamente quem se mata tem algum tipo de fé, né? Muitas das vezes até fé numa vida espiritual. Se mata para se vingar. Como é que você vai se vingar? Se você não vai existir mais, que vingança é essa, né? Você não vai saborear a vingança, né? A não ser que você acredite que você vai ter em outro lugar, vendo a pessoa sofrer. Então a religião não é antídoto para suicídio porra nenhuma. Pelo contrário, né? É a loucura religiosa que muitas das vezes leva ao suicídio. Crença em outros mundos, né? Temos inclusive grupos, né? Exemplo de grupos de seitas que fazem suicídio coletivo. Ah, porque eu vou viver na cauda do cometa Halley. Isso é de babaquice, né? E as pessoas acreditam nessas bobagens. E a gente está aqui para falar que religião é um resíduo que já deveria ter sido eliminado da nossa sociedade. A religião teria que ser substituída por educação. Educação para o real. Por quê, né? Passa a ideia que existe uma felicidade que quase ninguém atinge, né? Uma felicidade que só é para os ricos, para os milionários, aqueles que ostentam, são os heróis da sociedade. Né? Quanto mais rico, Neymar, sei lá, Beyoncé, essas porra aí, Madonna, tudo trilionário, né? São esses que as pessoas admiram. Né? Incrível. Uma coisa que essas pessoas, a maioria nunca vai atingir, que é uma felicidade fictícia, uma felicidade que é para poucos. E mesmo esses poucos que estão na ponta da pirâmide e que tem essa suposta felicidade, né? Que o dinheiro, claro, te traz muito conforto, mas se você também vira um escravo do dinheiro da fama, nós já vimos também muitos famosos, ricos, milionários se matarem, se churrascarem, porque não suportavam a realidade, né? Só queriam saber de palco, 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 luz, fama, sucesso, né? E no final, o cara pira, porque a vida não é isso, né? A vida, quando você está no silêncio, quando você está diante de você mesmo, porque pode ser o artista mais milionário, mais famoso, com
O maior sucesso do mundo, quando você está ali sozinho, é você com você, né? Tudo está aqui dentro. Não adianta. Se você for um pouco inteligente, você vai ter uma depressão diante, né? Até quando você tem mais coisas, você intuitivamente sabe que você vai perder tudo isso. Em algum momento você vai perder, né? Fama, sucesso, porque vem a velhice, vem as doenças, vem a morte. Então poucos conseguem lidar, né? Esses que têm tudo, eles têm muito a perder. Quando você não tem quase nada, só tem o necessário, você tem muito pouco a perder, né? E aí essa arte do isolamento, que nós temos, como eu falei, tem muitas pessoas aqui no canal que não conseguem lidar com a depressão. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo que prega a felicidade. Nós vivemos num mundo que prega que você tem que ser feliz. É quase que uma obrigação. Nós não vivemos num mundo que te dê tempo para lidar com o seu sofrimento, com sua depressão. Claro, é natural, pô. Sabe? Quem é inteligente, só quem é idiota, né? Só quem é infantilizado, mentalmente infantilizado, é que vive como criança. Não se preocupa com nada, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo, maravilhoso. A desgraça só lá na casa dos outros. Que na minha tá tudo bem. Isso é mentalidade infantil, cara. É o cara que não tá preparado. E é esse indivíduo que muitas das vezes se churrasca mesmo diante de uma situação difícil. Então não aprendeu o mimadão, né? A gente chama aqui de bichinho fofinho. O mimado, ele não está pronto para a realidade. Ele não está pronto para entender. Caralho, tudo só depende de mim. Eu tenho logo que me libertar, né, das pessoas, para eu poder viver minha própria vida. Não depender de ninguém. Eu tenho que correr atrás da minha liberdade financeira para eu me preocupar menos com isso. Sabe, eu tenho logo que fazer um pé de mil, tenho logo que me concentrar minhas forças enquanto eu ainda sou jovem, evitar porra de filho, porra de relacionamento, porra de parente. Cara, corta a porra do cordão umbilical, caralho. Tem uns burros, velho. Papai se arrebenta da minha vida, papai. Bichinho fofinho, caralho, né? Aí sai da porra da casa do papai e da mamãe pra arrumar uma porra de uma família, de outra, porra. Sai de uma família pra cair na outra, pô. E pior, você acaba sendo responsável por tudo, né? Quando você arruma a mulher, arruma o marido, arruma filhote. Tá, tem que pagar a escola, tem que... Médico, é isso, é aquilo. Caralho! É por isso que as pessoas se matam, cara. Não é porque estão isoladas, não. A não ser que o indivíduo esteja isolado porque ele foi, digamos assim, né? Execrado socialmente. Aí é claro, né? Tá sofrendo porque não consegue viver sozinho, não entende que tá sozinho aqui, que a casa é cheia de gente. São esses que estão se matando. Não se engane. E a depressão é uma coisa que mais cedo ou mais tarde... Falando algumas pessoas mais, outras menos. Mas pessoas como nós, que temos uma compreensão mais profunda da realidade, que conhecemos e temos essa visão niilista, que o vazio é o que prepondera nessa vida, reciclagem, né? Entropia, tudo está se desorganizando, por mais que você se esforce para organizar. As pessoas estão indo embora, seja porque deixaram de te amar, seja porque morreram. Isso é a realidade da vida. Constatação. Vida é sofrimento. Né? Fato. Mas se vida é sofrimento, como é que a sociedade prega a felicidade? E a felicidade da sociedade tem sempre a ver com o outro, né? É um relacionamento, é ser amado, é se apaixonar, é ter um filho, é plantar uma árvore. Plantar uma árvore, tudo bem, né? Plantou, deixa pra lá. Agora, mulher, filho, relacionamentos, amigos, tudo isso vai te trazer muita depressão. Como eu falei, né? É sempre o medo de perder, seja um amor, seja porque a pessoa morreu, é ver os outros adoecerem, é ver seus filhos com problemas, com dores, muitas das vezes com doenças, seus parentes. Então, isso tudo leva a muita depressão. A vida, estar vivo, está sob pressão. Né? Já tem a gravidade, né? Que já nos massacra, nos empurra para baixo. Né? Nos deprime. A gravidade fisicamente nos deprime. Nós vivemos nessa situação. Vida é depressão, é sofrimento. Esse criou essa falsa ideia, religião, né? Não é só a religião, como eu falei, é toda a mídia, né?
A mídia te mostra sempre um mundo maravilhoso, pessoas maravilhosas, pessoas lindas. A mídia sempre te mostra isso, na política, pessoas confiáveis, pessoas boas, altruístas, tudo mentira, né? Essa porra não existe. Tá todo mundo sofrendo, em variados níveis. Quanto mais alienado, né, mais o indivíduo sofre e nem percebe. Quando ele cai na real, muitas das vezes ele não suporta. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre isso, que é importante você entender que nós vivemos sob pressão social, né, inclusive, física, porque o mundo físico é um mundo pesado, é um mundo de gravidade, te empurra para baixo, te deprime. E psicologicamente as pressões sociais. E aí quando você, existe todo um conluio, digamos assim, né, uma conspiração mundial mesmo, né, de todas as instituições para que você se sinta feliz e produza, para que você seja um burro de carga. Quanto mais feliz com o trabalho, quanto mais realizado, mais servindo o sistema você está, né? E aí você se sente realizado em certo ponto da sua vida. Realizado de quê? Se tu vai morrer, porra. Entende? Só essas merdas que colocam na cabeça das pessoas. Como eu falei, a grande maioria não é bem sucedida. A grande maioria não vai ter liberdade, ter riqueza, ter plenitude, ter saúde. E se passa essa falsa imagem, está todo mundo buscando isso, e está todo mundo quebrando a cara. É por isso que existe essa questão da depressão. Quando o cara é mais inteligente, não tem jeito, né? Ele abandona essas mentiras todas, esses cabides, essas muletas sociais, como é a religião, como é a crença em Deus, em anjo, em proteção divina, toda essa babaquice, né? Cara, são poucas pessoas que têm a capacidade de abandonar essas mentiras, né? Porque, como eu falei, é uma muleta de sustentação falsa, né? Psicológica. Nós faz o indivíduo acordar todo dia, trabalhar 10, 12 horas por dia, 6, às vezes 7 vezes por semana sem folga, tem que ficar mendigando, implorando férias. E aí, né, esse indivíduo consegue viver essa vida cruel, essa escravidão, esse cativeiro social, porque tem a promessa de felicidade sempre, né? Ah, o amor vai te dar felicidade, né? Quem é que não quer se apaixonar? Quem é que não quer ser amado? Ser chamado de mozão. Ô mozão! Cuidado que esse que tá te chamando de mozão pode ser aquele que vai acabar com a tua vida, né? Literalmente, né? Te matando ou levando o inferno para dentro da tua vida. E são esses que estão se matando. Não se iludam. Não existe estatística de morte entre ateus. Porque o ateísmo, praticamente, ateu nessa sociedade aqui é a minoria, né? Não existe estatística de suicídio de niilistas. São as pessoas que falam que têm fé em Deus, que muitas vezes frequentam igreja, que estão nos meios sociais. Essas pessoas é que estão se matando. Tanto é que muitas das vezes não existe nem sequer prevenção, né? Porque o indivíduo se mata de uma hora para outra. O sofrimento psicológico é tanto, mas o sofrimento psicológico, o que eu quero passar aqui nesse vídeo hoje é isso, né? Entendam, o sofrimento psicológico, a depressão, quase sempre é em função dos outros. Seja pelas pressões sociais, seja pelo que os outros te exigem no dia a dia, seja filho, mulher, as dívidas que você contrai em função desses relacionamentos sociais. Porque se você se relaciona socialmente, você tem que estar comprando roupa, você tem que estar comprando presente para os outros, você tem que estar pagando escola de filho, pagando plano de saúde, você tem que estar comprando remédio, você tem que estar pagando condução, você tem que estar trabalhando igual um cachorro. É isso aí, né? É esse indivíduo que pira, pô. Entende? Se você for ver os casos de depressão, quase sempre nas melhores famílias cristãs, né? Existe muita depressão. Quem está enchendo, lotando os consultórios de psicologia e de psiquiatria, se não cristãos? Você não vai achar quase praticamente ateu ou niilista frequentando esses lugares. Não é? E a própria igreja acaba sendo aquela catarse ali, né? Uma forma do indivíduo ter uma terapia, tentar suportar uma realidade atroz, cruel, injusta, né? Confiando que vai morrer e vai ser feliz depois. A religião também é uma mentira, né? Como a psicologia é uma mentira também, né? A psiquiatria, idem, né? Só tacar remédio, sossega leão, né? O cara ficar mais calmo e não fazer uma merda. Mas não resolve nada. Diante da morte não há solução.
Qual a solução que se tem diante da morte, né? Se é que existe alguma solução? É aprender a conviver com a ideia. E é isso que nós fazemos aqui, que a gente não entende, né? A gente tenta mostrar que felicidade é uma utopia, é uma mentira, porque dentro da nossa sociedade, felicidade sempre depende do outro, não é? E o outro quase sempre te desaponta, porque o outro é o outro, ele tem os interesses dele, nem sempre ele vai ficar abaixando a calcinha para você, né? O tempo todo, ficando de quatro para você, isso quase nunca acontece, mas é uma fantasia humana, né? As pessoas criam essa loucura de que vai conseguir controlar o outro é o outro. Pô. Se você investe muita energia, investe muita confiança, investe muita expectativa em relacionamento, tu quebra a cara. São essas pessoas que estão altamente deprimidas. Vão levando várias situações, várias alfinetadas ao longo de meses, anos, até um momento que piram, né? E nós aqui falamos no assunto, tocamos no assunto, exatamente para evitar que alguém cometa um ato, né, contra si próprio, um autoextermínio, suicídio, cara, que poderia ser evitado, né? Por que se a vida não vale a pena? Porque, por mais que a vida não vale a pena, você conhece coisas, aprende coisas, você tem experiências que o morto você não vai ter. Claro, no final nada faz sentido, todo mundo vai morrer, né? Mas até que a morte chegue, nós podemos sim cultivar a nossa saúde, nós podemos viver com uma certa dose de conforto, ainda psicologicamente seja mais complicado, né? Mas fisicamente, né? A maioria das pessoas, que eu estou falando, a maioria dos suicidas, das pessoas altamente deprimidas, elas só estão assim porque a realidade não é como elas queriam. Então, no fundo, elas não queriam morrer, né? Mas se matam por um desespero, por falta de alternativa, por falta de consciência, de pensar, porra, dá para eu continuar vivendo sim, basta que eu evite os problemas. Basta que eu leve uma vida mais tranquila, mais pacata, que a psiquiatria não recomenda. A psiquiatria não recomenda isolamento. A psiquiatria não recomenda que você viva a sua vida da sua forma, fazendo as suas coisas do jeito que você gosta, sem depender tanto das pessoas. Não? A psiquiatria recomenda até religião. Porque ela sabe que o indivíduo se deslocar, né? As carências dele lá para a religião, ele vai ficar sendo enganado e vai continuar produtivo. No cativeiro, levando chibatada nas costas e rindo à toa. Tudo ao tempo certo, tudo ao tempo de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Pago o carro em 500 mil prestações, esse carro foi Jesus que me deu. Escapa de um câncer porque fez químio, radioterapia, um monte de tratamentos. Ai, foi Deus que me salvou. Né? Então, é um idiota, né? Um bobo alegre e feliz, que, tô falando, não está preparado para momentos difíceis, nunca teve uma visão existencialista da vida, muitas das vezes não está preparado para lidar com a morte dos outros, principalmente, né? Que é a sua, né? Morreu, não vai nem perceber. Que a morte não é uma experiência. Então, só a morte dos outros, né? Que é uma experiência. Então, o que acontece? Estava aqui para falar sobre isso. Reflita sobre isso. Livre pensador, nihilista, ateu. Reflita, né? Reflita sobre isso. Depressão não é uma coisa ruim. É a realidade da vida. A morte também. Né? Então, agora, se sua vida está boa ou se está uma merda, depende mais de você, das suas atitudes, da sua dependência em relação aos outros, da sua construção de realidade, trazendo um monte de problema para dentro da tua vida. Isso depende muito do indivíduo, de se deixar teleguiar, de viver como um macaco de circo, né? Um macaco de imitação, uma marionete nas mãos do sistema, que não para pensar, não reflete. O que eu estou falando? Depressão, todos nós estamos sob pressão, né? Estamos deprimidos diante de uma realidade física que é perturbadora mesmo, né? Injustiça social, crime, tudo isso, né? Doença. Mas você pode minimizar essas situações na sua vida, se isolando mais, dependendo menos do sistema,
vivendo para você, né, sem criar sentidos ilusórios de felicidade em relação a outras pessoas. Essas expectativas que se criam, que eu tenho que ter uma paixão. Raras são as pessoas que conseguem viver sem relacionamento, cara. Incrível, né? E são essas pessoas que estão aí, se matando, né? Frequentando, tomando remédio de psiquiatria. Muitas das vezes, porque, como eu falei inicialmente, não conseguem ter o outro, ter o que outras pessoas têm e ficam na depressão. Então, depressão é isso, né? É uma questão existencial mesmo. Aprender a lidar com isso, conversar sobre isso e aprender a lidar com isso, ninguém fala porque é proibido. Socialmente é proibido estar deprimido. Socialmente é proibido estar infeliz. Quando na realidade todo mundo está, né? Só não assume. Então nós estamos aqui para isso, para falar sobre isso, né? Entenda, né? A sua depressão, você tem que aprender a lidar com ela. Faz parte da vida. Tem que aprender a lidar com ela. Auto-churrascamento, auto-extermínio, se a pessoa tiver um sofrimento psicológico muito grande, mas como eu falei, quase sempre sofrimento psicológico é em função dos outros. É os outros que te matam, não é você que se mata. Não é o suicida que se mata. São os outros, é a sociedade, é o sistema que mata o indivíduo, que leva o indivíduo a se auto-exterminar, né? Não é ele, no fundo ninguém quer morrer. Pô. A verdade é essa, né? E as coisas não estão como você queria, né? Porque você está sempre botando expectativa nas pessoas, na sociedade, querendo coisas que talvez você nunca vai atingir. Né? E nessa ilusão, nessa fantasia, a frustração, né, que nós vivemos num mundo competitivo, futebol, né? MMA, tudo é vencer, né? BBB, é todo mundo querendo vencer. Ninguém consegue vencer, é a morte, né? E o que você vence, praticamente é uma sensação psicológica de recompensa, só isso, né? Ninguém vence, não há como vencer nesse mundo aqui. Isso é ilusão. Então, tirar essa mentalidade também competitiva, de ter que estar sempre ganhando, sempre vencendo, sempre sendo melhor, e tem sempre alguém melhor do que você, né? Isso gera uma frustração também. Tem sempre alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais saudável, alguém mais rico. Isso frustra as pessoas, né? Então, quando você chega na solitude, como eu falei, solitude é diferente de ser solitário. O cara solitário, ele está sofrendo, né? Como eu falei, depende das pessoas. E muitas das vezes não tem a atenção que ele queria, não tem as coisas como ele queria, e acaba aí, ó, partindo às vezes para um suicídio. Então, solitude, paz, sossego, tranquilidade, viver despreocupadamente, sem se preocupar. Olha, cara, talvez você que está me ouvindo nunca tenha experimentado isso, né? Viver sem se preocupar com o outro. Quem é que vai te falar isso? Quem é que vai te sugerir isso? Isso é egoísmo, pô, né? Para a sociedade que precisa de escravos, para a sociedade que se estrutura em cima de escravidão, de dependência emocional, dependência também financeira, que é pouca gente que bota na cabeça, caralho, tem que ser livre dessa porra, tem que ter meu dinheiro, caralho. Quero ninguém mandando em mim, porra. Posso até aceitar isso durante um tempo, né? No emprego, sei lá, mas eu vou fazer meu pé de meia, vou acumular energia, vou acumular dinheiro, para eu poder me libertar dessa porra, caralho. Isso depende só de você, né? Mas ninguém vai falar isso pra você. A religião não vai falar isso pra você. A religião é um delírio coletivo, uma doença coletiva. Não existe religião de um só. Né? Sempre é cobrança, cobrança, cobrança. Olha, isso é pecado, olha, isso você não pode fazer. Regra, regra, regra. Ah, pro caralho. Então a gente aqui fala pra você o que ninguém fala. Experimente, tente experimentar isso na sua vida. Você não é possível fazer isso agora, porque você ainda tem pessoas que talvez dependam de você, e você também depende delas, seja financeiramente ou psicologicamente, emocionalmente, né? Se você ainda tem isso, busque trabalhar, pensar sobre isso, parar para pensar, refletir e buscar recursos para sair fora disso. Porque não tem nada melhor, cara. Falar para você, por mais que a vida seja difícil, por mais que a gente viva sob pressão, hoje eu vivo sob pressão da gravidade, né? da minha própria vida que eu tenho que viver aqui dentro, essa contemplação de que uma hora eu vou deixar de existir, tudo isso são questões pessoais. Agora, não estou sob pressão social porque eu quero mais é que a sociedade se foda. Eu não cumpro mais as regras sociais, a não ser as leis, né? Eu tenho que cumprir porque eu estou em sociedade. Agora, fora isso, eu vivo minha vida do meu
um jeito, foda-se. Sem culpa, sem remorso, sem nada, né? Mas por que não faço mal pra ninguém se eu vivo isolado? Se você vive isolado, você vai fazer mal pra quem? Né? Você só pode fazer mal pra você mesmo. Então, se você nunca pensou nisso, pare pra pensar, né? A depressão é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Não adianta. É a realidade. Criancinha não tem como lidar com essa realidade. Bichinho fofinho, bichinho afetivo, que precisa dos outros, não tem como lidar com essa realidade. Isso não é para crianças. Isso também não é para coletividade. Não é para animal de manada. É para pessoas que desenvolveram individualidade e consciência pessoal. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clique nesse ícone aqui, você já se inscreve. Se inscrever, ative o sininho de notificações. Para estar percebendo aí o material novo, né? Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!